Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um módulo do nosso curso completo de gramática. Nós vamos estudar agora uma das classes gramaticais assim bem bacana de se estudar, né, que é o pronome. Um pronome é muito utilizado, cai bastante em provas e é bom que você fique atento porque você vai precisar desse conhecimento, né, em vários outros assuntos aqui da língua portuguesa, ok? Então vamos falar um pouquinho de pronome, vamos trabalhar aqui um pouquinho uma introdução e tentar conceituá-lo, né? O que é o pronome, pessoal? Pronome é a palavra variável que substitui ou acompanha o nome, né, pessoal? Indicando como pessoa do discurso. Pessoal, em relação ao pronome, se você for ver em relação ao pronome, ou, aliás, em relação ao substantivo, o pronome não é a única classe gramatical que acompanha o substantivo, ou o nome, né? Por exemplo, eu tenho aqui a palavra mulher. É um substantivo simples, é um substantivo comum, é um substantivo primitivo, né? E é uma palavra feminina. Então, veja, se eu quisesse modificar o sentido da palavra mulher, eu poderia usar outras classes gramaticais, inclusive o pronome. Então, acompanhar o nome, acompanhar o substantivo, não é, na verdade, apenas o pronome que faz isso. Porém, o que é importante nesse conceito é você entender a última parte. Ó. Além dele acompanhar ou substituir o nome, ele indica qual a pessoa do discurso, né? Qual é a pessoa do discurso? Então, vamos lá. Vamos procurar aqui, ó. Eu tenho a palavra mulher, ó. Eu poderia, por exemplo, ó, usar para determinar ou para acompanhar a palavra mulher, ó, um artigo, ó, dizendo a mulher. Nesse caso, eu estaria determinando a mulher. Ou então, ó, um numeral, determinando a quantidade de mulheres. Ou ainda, eu poderia utilizar um adjetivo. Veja, então todas essas palavras, todas essas classes gramaticais, elas podem acompanhar um nome. Inclusive o próprio pronome. Olha aí, ó, aquela mulher. Certo? Então, como você pode ver, nós temos aí, ó, a gente pode dizer o seguinte, que essas quatro classes gramaticais são as classes base dos substantivos. Elas giram em torno do substantivo. Agora, o pronome, além, né, dele poder acompanhar o nome ou o substantivo, ele também pode substituir, ó, porque se de repente eu tiro mulher e coloco ela, aí eu tenho um pronome que está substituindo aí esse nome, ok? Então, quando eu falo acompanhar o substituir, nós passamos a ter um conceito de dois conceitos principais, no caso aí de pronome mais abrangente, que é o pronome adjetivo e o pronome substantivo. O que é o pronome adjetivo? Pronome adjetivo é aquele que acompanha o nome. Olha só. Quem é o nome aqui nessa frase? O nome da mulher? Veja, eu tenho a palavra aquela, ó, o pronome aquela. Veja que aquela está se referindo a quem? A mulher. Está acompanhando o nome ou o substantivo que é mulher. Nesse caso, esse pronome é dito pronome substantivo, ok? Aliás, desculpa, pessoal, pronome adjetivo, porque acompanha o nome. Mas eu tenho aqui, por exemplo, a palavra ela. Olha aí, ó, ela. Veja que ela substitui a palavra mulher. Eu posso trocar a palavra mulher e posso colocar ela. Naturalmente que eu não posso dizer a ela, duas elas, né? Ela bonita, assim, não, muda um pouco aí o sentido das coisas. Mas eu posso substituir a palavra mulher por ela. Nesse caso, o pronome aqui, ó, é dito pronome substantivo. É aquele que substitui o nome, certo? Então, quando eu digo assim, ó, que ela é bonita, veja, aqui eu tenho um adjetivo, né? E esse adjetivo está se referindo a ela, só que aqui eu tenho uma oração. No caso, sintaticamente, esse adjetivo aqui tem função de quê? Tem função de predicativo do sujeito, certo? Todas estas palavras aqui, ó, aquela, a, duas e bonita, nesse caso aqui, como estão se referindo a esse substantivo aqui, eles têm função sintática de adjunto adnominal. Beleza? Então, para você entender aí, ó, pronome adjetivo
e pronome substantivo. É muito importante que você tenha em mente esses dois conceitos. O pronome adjetivo, ele acompanha o nome. O pronome substantivo, ele substitui o nome, tá bom? Então, pessoal, para entendermos melhor aqui o pronome, nós precisamos conhecer as pessoas do discurso. Nós falamos aqui, ó, que o pronome é a palavra variável que substitui ou acompanha o nome, indicando como qual a pessoa do discurso, né? Então, quais são essas pessoas do discurso? Pessoal, existem 3 pessoas no discurso. Existe a primeira pessoa. Quais são essas pessoas? Existe, ó, eu e nós. Primeira pessoa, no caso do singular, eu, no plural, nós. E é a pessoa que fala, né? Ou seja, é o emissor. Então, primeira pessoa, eu, no singular, e nós, no plural, é a pessoa que fala, é o emissor. Temos a segunda pessoa, no singular, tu, no plural, vós, é a pessoa com quem se fala, né? Que é, no caso, o receptor. E a terceira pessoa, ele e ela, no singular, eles e elas, no plural, que é a pessoa de quem se fala, ou seja, é o assunto, né? Geralmente, o melhor assunto que tem, dependendo da roda onde você está, falar de alguém, né? Geralmente, numa roda de amigos, geralmente se estão falando de alguém, mas pode ser de alguém ou de alguma coisa. Então, pessoal, para você ter um discurso, você precisa alguém que fala, alguém que ouve e algum assunto, né? Então, são essas as pessoas do discurso. A primeira pessoa é o emissor, é a pessoa que fala, ou eu ou nós, né? Estamos falando. A segunda pessoa é com quem eu falo, estou falando com alguém, esse alguém está recebendo, é tu e vós. E a terceira pessoa é de quem se fala, é o assunto que nós estamos falando, beleza? Pessoal, vamos ver agora a classificação do pronome. O pronome ele se classifica em pronomes pessoais, pronomes possessivos, demonstrativos, indefinidos, relativos e interrogativos. Então, essa é a classificação do pronome. Nós vamos ver cada um deles individualmente. Os pronomes pessoais dividem-se ainda em 3. Ó, pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais oblíquos e pronomes de tratamento. Então, qual é a classificação dos pronomes? Pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, relativos e interrogativos. E os pronomes pessoais subdividem-se ainda em pronomes retos, oblíquos e tratamento. Na próxima aula, a gente já vai começar a conhecer alguns desses pronomes, ok? Então, até a próxima aula.